Pedro Passos Coelho passou por Vila Real, onde foi recebido em apoteose, não fosse esta a sua terra natal, onde diz sentir-se em casa, e distrito pelo qual é cabeça de lista às eleições legislativas de 5 de junho. No comício no Largo da Capela Nova, juntou-se ao líder do PSD, Manuel Martins, presidente da Câmara de Vila Real, Domingos Dias, presidente da distrital do partido, e os restantes candidatos e deputados pelo Círculo de Vila Real, que não deixaram de salientar a necessidade de mudança em Portugal. No dia 5, para surpresa de muitos, vamos mandar os socialistas para casa! Vamos acabar com esta pouca vergonha de dar empregos aos amigos, aos compadres, aos homens do partido, tratando Portugal como se fosse coisa sua. Isto é de todos nós. Os portugueses sabem que um fraco rei faz fraca a forte gente e que Portugal pode fazer muito melhor do que fez nos últimos anos. Para os que não querem José Sócrates como Primeiro-Ministro, o PSD é a única alternativa. Votar PSD é a única opção que obrigará José Sócrates a partir. Estão com o PSD todos os portugueses que não se resignam com a situação do país e querem que os problemas, como o Pedro Passos Coelho tem proposto, sejam enfrentados com coragem e com verdade. No dia 5 de junho vamos dar uma resposta ao Partido Socialista. O povo de Trás-os-Montes vai dizer porque é que lhe encerraram os serviços de saúde, porque é que lhe encerraram hospitais, porque é que lhe encerraram escolas. O pedido de ajuda externa é o assunto mais falado nesta campanha. Pedro Passos Coelho fala da responsabilidade do governo por ter obrigado os portugueses a pagarem mais impostos, quando poderiam ter pedido ajuda mais cedo. Em Portugal, já toda a gente abriu os olhos. As pessoas sabem o que se passa. As pessoas sabem que nos deixaram em situação de não ter sequer dinheiro para os salários do Estado e que degradaram de tal forma o apoio social que era merecido, que sabemos que demorámos tempo demais a pedir ajuda e que podíamos ter tido em risco os salários de muitos portugueses, como podíamos ter tido em risco os depósitos de muitos portugueses, quando o governo, em vez de pedir ajuda, pedia aos bancos que comprassem dívida pública, a dívida que o Estado fazia, e pedia à Segurança Social que comprasse os títulos da dívida que ele fazia, em vez de garantir as reformas e as pensões em Portugal. Pedro Passos Coelho acusa o governo de José Sócrates de má gestão e comparou Portugal a um clube de futebol que, depois de não ter atingido os seus objetivos, precisa de mudança na direção técnica. Nas empresas, quando os gestores gastam mais do que devem e conduzem essas empresas à falência e levam os seus empregados ao desemprego, em regra, esses gestores são demitidos nas empresas. Mas não é só nas empresas. Não é só nas empresas. Todos sabem, quem não segue o futebol, conhecem alguma equipa, algum clube que baixe de divisão uma vez e duas, que perca os jogos todos, que falhe os objetivos e que vá sempre buscar o mesmo treinador para poder ganhar o campeonato? Eu não conheço. O líder do PSD criticou o governo por ludibriar os portugueses e não contar toda a verdade, mas está tranquilo e acredita que os portugueses já se aperceberam que é tempo de mudança. Esta maneira de ludibriar, de fazer de conta, de fazer tudo à grande, sem ter os pés no chão, vai demorar a Portugal 10 anos a pagar. O empréstimo que este governo pediu para cobrir a dívida que fez vai demorar a Portugal 10 anos a pagar. Alguém em Portugal quer passar esses 10 anos a cavar um buraco ainda maior com um governo irresponsável e incapaz? Alguém
ninguém em Portugal quer correr o risco de julgar os próximos 20 anos da mesma maneira que estes últimos foram consumidos em desemprego e em recessão económica. É por isso que vos digo, estou muito tranquilo nesta campanha. Eu sei que Portugal precisa de mudar de governo e que os portugueses sabem que têm de mudar de governo. Os portugueses hoje sabem que um novo governo exige uma nova liderança. Nós não podemos confiar o governo àqueles que destruíram a confiança que o povo tinha neles. E disse ainda que vai arregaçar mangas para reconstruir o que o governo de José Sócrates destruiu. Diz ainda contar com o apoio de todos os portugueses para mudar Portugal. Só há duas maneiras de olharmos para o futuro. A primeira é não ter medo de trabalhar. É saber que se deram cabo de quase tudo, nós iremos reconstruir quase tudo em Portugal. A segunda condição é confiar nos portugueses. Não podemos pedir a confiança de Portugal num futuro governo se nós próprios não confiarmos nos portugueses. Nós precisamos de fazer mudanças muito importantes. Todas aquelas reformas que há anos se fala e que nunca saíram do papel, temos de ser nós todos a fazê-las. Não é só o governo, é nós todos temos de fazer essas mudanças no país. Pedro Passos Coelho tocou ainda em temas como a educação e o processo de avaliação dos professores. Aqui sublinhou a necessidade de voltar a trazer paz para as escolas, para um ensino mais exigente e rigoroso. Nós queremos pôr fim a este processo de avaliação dos professores, que é a peça mais injusta que algum dia alguém podia ter inventado no Ministério da Educação. Mas não é porque não queiramos fazer avaliação. Nós precisamos do ensino mais exigente, precisamos de maior rigor no ensino. Mas para isso não pode haver batota, não pode haver exames fáceis para fazer de conta que todos sabem e que ninguém precisa de estudar. Na área da saúde, apenas criticou a redução das comparticipações nos medicamentos e que a reforma terá que ser feita pelos próprios profissionais da área. Mas digo-vos, se nós hoje temos menos dinheiro para gastar na saúde, e se precisamos na saúde de fazer melhor e mais com menos, quem é que pode fazer uma boa resposta dessa reforma, senão os profissionais da saúde, aqueles que trabalham nos centros de saúde, os que trabalham nos hospitais? É a Ministra da Saúde que vai fazer a reforma. São os médicos que vão fazer essa reforma, são os enfermeiros, são os auxiliares. Quem fará a reforma da Justiça? O Ministro? É por isso que ao fim destes anos todos temos quase 2 milhões de pendências nos tribunais. Foi pelas leis boas que se fizeram. Deixem-me dizer-lhes, o país não muda por leis nem por decreto. Muda quando nós acreditamos e confiamos que aqueles que são os profissionais, aqueles que são os portugueses, cada um de vós sabe o que é preciso fazer por Portugal, acredita que vale a pena fazê-lo por Portugal e que o fará com justiça, com um governo que dê o exemplo. Críticas deixadas por Passos Coelho a um governo que considera estafado e necessita de uma mudança urgente. Mudança que Passos Coelho se compromete pelo futuro de Portugal. No fim quase desta campanha, num governo que está estafado, que todos sabemos chegou ao fim, nem quando chega ao fim consegue dizer com segurança o que assina em nome de Portugal. Como é que é possível que ainda hoje nos tivéssemos apercebido que o acordo que foi assinado pelo Governo e publicado no Ministério das Finanças não seja o mesmo que foi comunicado ao país e aos partidos da oposição?
Diz agora atrapalhado o Governo que afinal havia um documento com o FMI e havia outro com a União Europeia e que se tiveram de juntar os dois e que, portanto, teve de haver umas adaptações. Já não há paciência para as desculpas tão esfarrapadas como este Governo dá em cada dia de campanha até ao final do dia das eleições. Eu quero garantir-vos a todos, qualquer que seja a última versão, nós iremos cumpri-la, porque é Portugal que está em jogo, não é uma mera luta política. Nós cumpriremos, mas caramba, já estamos fartos de um Governo que nunca sabe o que diz e nunca sabe o que assina em nome de Portugal. Estando em casa, Passos Coelho pediu aos presentes uma maioria absoluta, maioria que será partilhada com os outros partidos, tendo em vista a recuperação do país. Não se preocupem aqueles que legitimamente estão habituados a ver os outros, quando chegam ao Governo, tomarem conta de tudo. Eu já disse, eu repito, o PSD aspira a dar uma maioria absoluta a Portugal, mas não vai fazer o Governo só com o PSD. Nós chamaremos os outros que estão por bem em Portugal e que podem ser nossos aliados durante todo esse tempo em que vamos lutar por Portugal. Mas para que amanhã não venha alguém dizer: olha, o Passos Coelho afinal disse que podia levar todos para o Governo. Nós não vamos levar todos para o Governo, porque nós não levaremos para o Governo quem precisa de fazer uma boa cura de oposição para que um dia possa voltar a ser útil para Portugal, como não foi nestes 6 anos em que governou. Pedro Passos Coelho, filho da terra, saiu assim de Vila Real confiante na vitória e pediu aos portugueses o voto no PSD, o voto no futuro de Portugal. Confio em cada um de vós. Lembrar-se-ão durante muitos anos deste momento histórico que estamos a viver. Hoje nós podemos estar a fazer a diferença para os próximos 20 anos em Portugal. Ajudaremos aqueles que agora estão a começar a sua vida a poder fazê-la com menos dificuldades que aqueles que governaram se esforçaram para que eles tivessem. Seremos solidários com todos aqueles que sofrem hoje e que precisam. Nós não temos medo das ameaças do Governo. Nós sabemos ser solidários, não vamos deixar ninguém para trás. Mas neste momento histórico, nós sabemos o que está em jogo. E sendo o futuro de Portugal que está em jogo, nós temos a obrigação de nos mobilizar, de dizer a todos: o resultado que queremos é também um resultado histórico para Portugal e vamos consegui-lo. Faltam já poucos dias para que os portugueses decidam o futuro do país. Dia 5 de junho marca o fim de uma era e o início de outra. À esquerda ou à direita, Portugal vai eleger o próximo primeiro-ministro, que terá em mãos uma crise económica, financeira e social.